Oi, pessoal. No tema da aula de hoje, a gente vai tratar de três assuntos básicos: independência do caminho, função potencial e campos conservativos. Tá bom? O primeiro tema, independência do caminho, o próprio nome é bastante intuitivo. E para a gente falar desse tema, eu vou estabelecer algumas informações. A gente vai chamar de D, uma região aberta do espaço, A e B como sendo dois pontos quaisquer desta região, tá? A gente vai definir um campo de vetores nessa região D, e essa integral aqui como sendo a integral do trabalho realizado para sair do ponto A até chegar no ponto B. Tá? Então a gente tem uma região, dois pontos da região, dois pontos quaisquer, um campo definido na região, e essa integral aqui é o trabalho realizado para sair de A até B. Lembrando que para fazer isso, até então, a gente sempre dependia de um caminho. Né? E por que agora a gente não tem mais esse caminho? Justamente porque quando a gente faz um trabalho e o valor do trabalho é o mesmo para todos os caminhos de A até B, então essa integral é chamada de independente do caminho. Né? Ou seja, o valor dela não depende do caminho. E isso só acontece quando o campo ao qual está associado esse cálculo do trabalho, quando esse campo é conservativo. Nem todo campo é conservativo, mas nos campos conservativos o trabalho independe do caminho. Tá certo? Vamos ver mais alguns conceitos e alguns resultados com esses temas aqui. Muito bem, o outro conceito que a gente vai conversar hoje é o de função potencial. O que é uma função potencial? Sempre que eu tiver um campo de vetores definido sobre uma região do espaço e que esse campo de vetores é oriundo do gradiente de uma função escalar, ou seja, quando eu aplico o operador gradiente numa função escalar, eu obtenho esse campo de vetores do qual eu estou trabalhando, essa função escalar que está aqui, né, essa função é chamada de função potencial para esse campo. Ou seja, quando eu, entre aspas, derivo essa função escalar e obtenho o campo vetorial, essa funçãozinha aqui é a nossa função potencial. Tá? Vamos ver um resultado agora bastante interessante. Nesse primeiro teorema, ficou meio cheia a tela aqui, mas a gente vai destacar o que é importante, o que é muito importante. Esse teorema tem dois resultados. O primeiro resultado diz o seguinte: imagine que a gente tenha um campo de vetores, tá? E esse campo de vetores ele tem lá as suas componentes escalares, ó, M, N e P, que são as componentes que formam o meu vetor do campo. Se essas componentes são contínuas, certo? Numa região D, né? Se elas são contínuas, então existe uma função diferenciável f minúsculo, uma função real, de modo que esse campo seja obtido por meio do gradiente dessa funçãozinha aqui. Certo? Então, essa funçãozinha seria como se fosse a primitiva desse campo. Se a gente pensar no teorema fundamental do cálculo, essa funçãozinha aqui, ela funciona como a primitiva do campo. E é o que a gente chama aqui de função potencial. Né? Então, isso sempre vai acontecer quando as funções que compõem o meu campo forem contínuas numa determinada região.
aberta e conexa. Isso é importante. Então, isso sempre vai acontecer nas seguintes condições. Se todo ponto, para quaisquer dois pontos de AB, essa integral for independente do caminho. Ou seja, se o campo for conservativo. Tá? Então, eu sempre vou ter uma função potencial se o campo for conservativo. Se o campo for conservativo, então eu tenho a função potencial. Esse é o primeiro resultado. Tá? Só para ilustrar, se eu pensar numa região qualquer, D, estou desenhando no plano, mas ela pode ser no espaço. Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B, se eu calcular o trabalho de A até B por qualquer caminho, e esse trabalho for sempre o mesmo valor, né, significa que essa função depende do caminho. Tá? E a gente vai saber isso quando a função o campo for conservativo. A gente já vai ver daqui a pouco como é que a gente identifica campos conservativos. E quando isso acontece, então o campo ao qual está restrita essa região, esse campo aqui tem função potencial, ou seja, existe uma funçãozinha que faz essa conta aqui. O segundo resultado é, se a integral for independente do caminho, então o valor do trabalho é dado pela função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Isso aqui é o análogo do teorema fundamental do cálculo para funções para integral de linha. Tá? Lembra que eu falei que essa função aqui servia como primitiva do campo? Então, se ela é a primitiva do campo, a integral do campo é a primitiva no ponto final menos a primitiva no ponto inicial. Tá joia? Vamos para mais alguns resultados. Pois bem, esse segundo teorema que a gente vai ver agora, ele traz dois resultados muito importantes que relacionam a questão de trabalhar com campos conservativos e laços fechados. Vejam só, as duas informações que eu vou colocar aqui são equivalentes, ou seja, se uma acontece, acontece a outra, se a outra acontece, acontece a primeira. Então, a primeira informação é o trabalho realizado por um campo deu zero ao redor de todo o laço fechado. Então, se eu tiver um laço fechado em D e o trabalho estiver dando zero, significa que o campo é conservativo nessa região. Então, se o trabalho deu zero, o campo é conservativo ao redor de um laço fechado. Se o campo for conservativo, então o trabalho em todo laço fechado vai ser zero. Essas afirmações são equivalentes. Né? Bom? Então, ó, juntando esses dois teoremas, a gente tem a seguinte situação. O campo, se o campo for oriundo de uma função potencial, então ele é conservativo. Se ele for conservativo, então eu sei que tem função potencial. E além disso, se ele é conservativo, então o trabalho é zero ao longo de todo o caminho fechado. Eu só tenho certeza de que é zero no fechado. Tá? E se o trabalho for zero num caminho fechado, então o campo é conservativo. Essas são as relações que a gente tem entre esses conceitos. Tá? Bom, como é que a gente faz para encontrar funções potenciais para campos conservativos? A primeira coisa que a gente precisa saber é como é que a gente sabe que um campo é conservativo. Então, veja bem, se eu tenho uma função com componentes mn e p, tá? E essas funções têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, então o campo vai ser conservativo se e somente se essas três igualdades acontecerem. O
que eu estou fazendo aqui? Ó? Observe que eu estou comparando M com P, estou comparando N com M e estou comparando N com P. Ou seja, eu estou comparando as três funções duas a duas. M com P, M com N e N com P. E eu estou comparando a derivada parcial dessas funções em relação às coordenadas trocadas. Ó. O M ele está na coordenada x. O N está na coordenada y e o P está na coordenada z. Então, quando eu comparar o P com o M, eu vou derivar P em relação a x e vou derivar M em relação a z. Ou seja, as componentes aqui, as coordenadas aqui estão, entre aspas, trocadas. Né? Como o P está na componente z e o M está na componente x, eu faço a derivada de P em relação a x e de M em relação a z. E a mesma coisa procede nos outros dois. M está na coordenada y, então eu derivo o M em relação a y. Como o M está na coordenada x, eu derivo o N em relação a x. Certo? Então, essas componentes aqui estão invertidas, vamos dizer assim. E a mesma coisa para o N e P. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz para encontrar essa função potencial. Muito bem, então agora a gente vai encontrar aquela tal função potencial. Lembrando, né, que quando eu tenho um campo de vetores que é oriundo de um gradiente de uma funçãozinha, essa funçãozinha aqui é o que a gente chama de função potencial. Tá? Então, se eu tenho um campo de vetores que eu sei que é conservativo, ele tem função potencial. Como é que eu faço para achar essa função potencial? E por que encontrar essa função potencial? Porque aí o trabalho realizado por esse campo vai ser independente do caminho, e aí eu não preciso mais parametrizar caminhos, fazer todo aquele cálculo que a gente viu anteriormente. Basta eu aplicar a função potencial no ponto final menos o ponto inicial. Então fica muito mais fácil calcular trabalho desse jeito. Tá? Vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Então veja bem, eu peguei um exemplo lá do livro que a gente está adotando para que você tenha os dois registros. Né? Veja bem, essa função aqui, eu preciso verificar se ela é conservativa, porque só assim é que eu vou ter função potencial. E sendo conservativa, quem vai ser essa função potencial? Então veja, a primeira coisa, essa funçãozinha aqui é o que a gente está chamando na teoria de M, essa função é o que a gente está chamando de N, e essa função é o que a gente está chamando de P. Ok? Então, para saber se é conservativo, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que verificar se essas derivadas parciais são iguais. Lembra que a gente tinha falado, né? Eu derivo P em relação a x e comparo com a derivada de M em relação a z. E assim por diante. Então, vamos ver. Ó. A derivada de P em relação a x. P é essa função aqui. Quando eu derivo em relação a x, a derivada de z é 0. E a derivada de xy em relação a x dá 1 por x, sobra o y. A derivada de m em relação a z. M é esse cara aqui. Vou derivar em relação a z. Então, isso aqui tudo é 0, porque ninguém depende de z. E aqui, o yz, quando eu derivo em relação a z, sobra o y, está aqui. Então, essas duas derivadas são iguais. Correto? Vamos ver a próxima. Eu vou derivar o n em relação a x. N é esse cara aqui. A derivada dessa função em relação a x. Aqui, x vezes z dá z, aqui. E a derivada da exponencial de x vezes seno de y vai ser a derivada da exponencial de x e o resultado eu vou multiplicar por seno de y. Como a derivada da exponencial é a própria exponencial, isso aqui fica do jeito que está aqui. Então, esse é o resultado final da derivada de n em relação a x. Agora eu vou derivar o m em relação a y. Então, esse cara aqui agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de ex vezes cosseno de y. O ex é uma constante, sai derivada de cosseno menos seno. Então, eu vou ter
menos e seno de y. Derivada de yz em relação a y, o derivado do y dá 1, sobra z, está aqui. Então, as duas funções, de fato, são iguais. E, por fim, vou comparar o p com o n. Então, eu derivo p em relação a y. Derivar p em relação a y, essa parte dá zero. Derivar xy em relação a y, sobra x, está aqui. Derivar o n em relação a z, né? Então, essa parte aqui se anula, porque todo mundo aqui não depende de z. E a derivada de xz em relação a z dá x, né? A derivada de z dá 1, sobra o x. Então, essa aqui também é igual. Qual é a consequência? Qual é a conclusão disso? A conclusão é que o campo, de fato, é conservativo, né? Portanto, eu tenho certeza que existe a função potencial. Então, agora vamos ver como é que a gente acha essa função potencial. Tá? Primeiro, a gente precisa ter certeza de que ela existe, ou seja, eu preciso ter certeza de que o campo é conservativo, fazendo essa análise aqui. Agora, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Bom, para encontrar a função potencial, a gente parte, né, do princípio de que ela existe e de que essa igualdade é verdadeira, né? Essa conta toda que a gente faz para achar a função potencial, ela parece complicada, mas efetivamente não é. Depois que você pega a ideia, ela fica bastante simples, tá? Ela só é um pouco, vamos dizer, trabalhosa, tá? Veja bem, se esses dois vetores são iguais, é porque as suas componentes são iguais. A componente x do campo f é m. Essa é a componente x. A componente x do gradiente de f é a derivada de f em relação a x. Certo? Então, eu tenho essa igualdade. Então, tenho essa igualdade aqui, que eu vou chamar de 1. Eu tenho essa segunda igualdade aqui, que eu vou chamar de 2. E eu tenho essa terceira igualdade, que eu vou chamar de 3. Isso é muito importante porque a gente vai usar essas três igualdades no desenvolvimento do cálculo. Então, a gente precisa entender exatamente onde a gente está indo. E observe que essa função aqui, por ela ser igual à derivada do f, e eu estar à procura do f, então eu vou ter que trabalhar com integrais, porque só integrando isso aqui para eu achar quem é o f. Certo? Só que na hora de fazer essa integração, eu preciso tomar cuidado com a constante que eu vou obter. É disso que a gente vai falar agora. E é justamente por conta dessa constante que a gente tem que usar as três informações. Vamos ver como é que vai ficar isso. A primeira coisa que eu olho é para a equação 1, que é essa aqui. Se m é igual a derivada parcial de f em relação a x, isso significa que a derivada parcial de f em relação a x é ex cosseno de y mais yz, porque é justamente a função m. O que a gente faz? Como eu quero achar quem é o f, e o que eu tenho aqui é a derivada de f em relação a x, eu integro isso aqui em relação a x. Então, ó, aqui eu estou integrando isso aqui em relação a x, e do lado direito eu estou integrando essa função em relação a x. Do lado de cá, eu só vou olhar para o fato de que a integral de uma derivada é o próprio integrando. Então, do lado esquerdo, o que me sobra é a própria função. Do lado direito, como eu estou integrando em relação a x, então basta eu olhar para isso aqui e integrar em relação a x. Ó, integral de x cosseno de y, cosseno é uma constante em x, e a integral da exponencial é a própria. Então, desse cara, a gente tem a mesma função como resposta. E aqui, a integral de yz em relação a x, aparece o x. Então, do lugar disso aqui, vem para cá. Teoricamente, a gente teria mais uma constante de integração. Mas por que aparece essa função aqui? Porque, na verdade,
como eu tenho uma função que depende de x, y, z, e eu estou integrando só em x, então o que eu obtenho aqui é uma função que não depende de x, ou seja, ela é constante em x, mas eu não sei se ela é constante em y ou z. Certo? Então, o resultado me dá uma constante em x, tá? Mas ela pode depender de y ou z. Então, efetivamente, o que me sobra aqui é uma funçãozinha de y ou z, que eu ainda não sei quem é, e agora eu vou atrás de saber quem é essa função. Por isso que eu vou usar as outras derivadas, as outras igualdades aqui. Tá? Então, com base nesse primeiro resultado aqui, eu vou para essa segunda igualdade. E essa segunda igualdade me diz que a derivada de f em relação a y é igual a n. Agora, no começo, eu não sabia quem era a derivada de f em relação a x, porque eu não tinha ideia de quem era f. Agora eu já tenho uma primeira ideia de quem é essa função f. Então, essa derivada que eu tenho que calcular aqui, eu vou fazer o cálculo em cima do que eu já tenho. E aí eu vou igualar com n. Tá? Olha como é que fica. Partindo da segunda equação, e usando o resultado que eu já tenho, o que nós vamos ter? Ó? Do lado esquerdo, eu só inverti, né? Esse aqui eu veio para cá e o n eu coloquei lá. Tá? Do lado esquerdo eu tenho a derivada dessa função aqui. Ó. Então veja aqui, em relação a y. Então, veja só, eu vou derivar e cosseno de y em relação a y. Derivada de cosseno de y é menos seno de y vezes e elevado a x. Eu tenho isso aqui. Menos e elevado a x seno de y. Derivada de xyz em relação a y. Sobra xz. Está aqui. E a função que eu vou derivar em relação a y, eu ainda não sei quem é a função, então a derivada da função em relação a y é a derivada da função em relação a y. Certo? Do lado de cá, eu tenho n. Agora, o que acontece? Ó? Essa função aqui cancela com essa, porque elas são iguais. Essa outra cancela com essa. O que acontece? A derivada de g em relação a y é zero. Agora, se ela é zero em relação a y, é porque ela não depende de y, ou seja, g só depende de z. Então, na verdade, a função, ao invés de ser uma função de yz, vai ser uma função efetivamente só de z. Tá? Mas eu só soube disso depois que eu cheguei à conclusão de que a derivada da função g em relação a y estava dando zero. Muito bem, agora eu reescrevo essa função aqui. Então, ó, f de x, y, está aqui, ex cosseno de y está aqui, mais x, y, z está aqui, mais x, y, z, mas agora, no lugar dessa função, eu vou colocar uma função que depende só de z. E aí eu troco o nome para não me confundir apenas. Tá? Agora, efetivamente, aquela constante inicial que eu imaginava que dependia de y, z, agora depende só de z. E como é que eu faço agora para achar essa função? Uso a última das igualdades que eu estou trabalhando, certo? Eu uso agora o fato de que a derivada de f em relação a z é igual a p. Então, derivo essa função aqui em relação a z. Ó, usando, então, a última das três igualdades e essa equação, o que a gente faz? Do lado de cá, eu tenho a derivada da f. Né? A derivada da f está aqui. Ó. Então, em relação a z. A derivada disso aqui em relação a z é zero. Certo? A derivada disso aqui em relação a z é xy. E a derivada de h em relação a z é a derivada de h em relação a z. Observe que agora eu usei derivada total, porque a h só depende de z. Não tenho mais derivada parcial aqui. Do lado direito, aqui, eu tenho a função p, xy mais i. Quando eu olho para essas duas coisas, ó, esse cara e esse cara se anulam, a derivada de h em relação a z é z. Então, agora eu vou integrar em relação a z. Vamos ver o que vai dar isso. Muito bem, ó. Então o que a gente tinha
lá no final do último slide, que a derivada de h em relação a z era igual a z. Então, eu vou integrar em z. Então, ó, integrei em z do lado de cá, integrei em z do lado de lá. A integral da derivada é a própria função. A integral de z em relação a z é z ao quadrado sobre 2. E aqui, finalmente, eu tenho uma constante mesmo, né? Porque eu já passei por todas as outras variáveis. Então, agora, sabendo quem é z, eu finalmente tenho a função f. Né? A função potencial que eu estava procurando vai ser o ex cosseno de y, que eu já tinha, xyz, que eu já tinha, e agora, no lugar de h, eu tenho z quadrado sobre 2, e aí mais uma constante, porque eu estou fazendo uma integral indefinida aqui. Né? Então, eu estou achando a minha função potencial. Ok? Agora veja. Isso aqui não era isso que eu queria ver primeiro. A gente já vai voltar aqui, só um minutinho. Veja só, imagine agora que eu quero calcular o trabalho, tá, desse campo f, que é o campo que a gente acabou de achar a função potencial, do ponto 0, 0, 0 até o ponto 1, π sobre 2 e 1. Então, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, e eu quero saber quanto é que vai ser o trabalho para sair de A e chegar até B. Ok? Como eu sei que esse campo é conservativo, eu não preciso saber quem é o caminho de A até B. Não me importa qual é o caminho. O que me importa é se eu tenho a função potencial, e nós temos, que é essa função aqui, basta eu calcular a função potencial nos extremos, que é esse cálculo que está adiantado aqui. Vamos ver, ó. Então, isso eu já falei. O que o teorema diz? Ó? Que a integral do trabalho de A até B é a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Então, é o f de 1 π sobre 2, 1, menos o f de 0, 0, 0. Esse cara aqui, ó, deu π sobre 2 mais meio, e o f de 0, 0 deu 1. Então, π sobre 2 mais meio, menos 1. Meio menos 1 dá menos meio. Né? Então, eu fico com π sobre 2 menos meio. Quando eu junto isso aqui tudo numa fração só, eu fico com esse valor. Certo? Então, na aula de hoje, a gente viu campos conservativos, a gente viu o que é trabalho independente do caminho, a gente viu função potencial, e a gente observou que para calcular trabalho de campos conservativos, basta que eu conheça a função potencial, eu não preciso conhecer o caminho, porque o trabalho, nesse caso, não depende do caminho. Tá joia? Espero que tenham gostado. Até a próxima.